E ontem eu me dei um trabalho, na verdade hoje, durante a tarde aqui, de compilar mais alguns números, né? Temos aqui a planilhinha, né? Fiz aqui o seguinte, eu dividi em 3 grupos. O centrão, que em tese, muito entre aspas, seriam os partidos que estariam com o Bolsonaro, né? A base assim um pouco mais fiel. Terceira via. E a esquerda? A esquerda não tem nem o que discutir, a gente sabe quem é. Coloquei aqui os partidos, para vocês saberem o que é que eu chamei quem de quem. Terceira via. Avante, DEM, MDB, Novo, Podemos, PSD, PSDB e sem partido é o Rodrigo Maia. São os deputados. Totalizam 154 deputados. É o tamanho da terceira via dentro do Congresso, da Câmara, na verdade. O centrão eu coloquei o Patriota, PL e o PP com certeza, né? É do centrão. O PROS, PSC, PSL, PTB e Republicanos. O PSL, bom, eu coloquei como centrão porque a maioria do partido é de bolsonaristas. Mas o Bivar, né, meio que flerta com a terceira via. Mas por via, a coisa aqui, com uma parte do partido aqui, eu botei aqui no centrão. E aí na esquerda, cara, o centrão teria 201 deputados. E a esquerda como um todo, aí você tem Cidadania, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PT, PV, Solidariedade e o Rede. Somando 153 deputados. E aqui você olha aqui os números, a gente vai olhar os números em outra tabela mais bonitinha. Só queria mostrar para vocês aqui os partidos que eu coloquei em cada grupo. Mas o que você percebe é o seguinte. Aquela história que a esquerda tem 30%. Bom, a esquerda literalmente tem 30%. Você pega aqui esses 508, né, tirando os deputados da mesa diretora, que então aqui eles não estão participando desse número. Você fez o 508. Se botar os deputados da mesa, aí pular para os 513. Na verdade, acho que não é questão da mesa. Tem uns que estão afastados e tudo mais. Enfim. Mas você vê, a esquerda tem 30% do país. Os outros 70%, bom, tem muita gente da terceira via, muita gente do centrão. O pessoal da direita pode dizer que a maior parte está aqui dentro do centrão, a maior parte. Se bem que, por exemplo, eu coloquei o Podemos aqui na terceira via. Tem o Medeiros, é um no meio de vários. Aqui os principais partidos. E aí, vejam só. Fiz essa tabela aqui. Como foi essa tabela? Eu coloquei aqui a posição, no caso o blocão, né, terceira via, centrão e esquerda, analisando por estado. Por estado. Então veja só o seguinte, ó, a terceira via no centro-oeste tem 13 deputados. Dos 13 deputados, 8 foram democratas, 5 traidores. Você vê aqui, ó, traição 38%. Dentro da terceira via. Quando você olha o centrão, lá no centro-oeste, o centrão tem menos traidores, 24%. Já a esquerda, meu amigo, é 91%. 91%. O interessante você ver aqui, ó, a esquerda, no norte e no sul do Brasil, é onde você consegue encontrar deputados da esquerda com mínimo, mas um mínimo assim, mas um mínimo do mínimo do mínimo de discernimento. Fala, cara, essa PEC é importante. Essa PEC é importante. Os votos a favor, né? A maior parte dos votos a favor. Pô, teve aqui no Sudeste também, mas como no Sudeste tem muito deputado, né? Proporcionalmente fica pouco. Mas você vê, ó. Foi no sul do Brasil e aqui no norte, ó. 7 de 19 e outro 8 de 22. No sul e no norte. Já se você pega aqui o centrão, você vê que no sul, no sudeste, no centro-oeste e no norte já não é tão bom, né? Já tá em quase 40%. Mas sul, sudeste, centro-oeste, beleza. Os deputados assim, nos partidos de centrão, nessas 3 regiões, têm uma tendência a apoiar a PEC. Já no nordeste, meu amigo, 61%. Você pegar o nordeste, ó, o nordeste é recorde dentro da esquerda, é recorde dentro do centro-oeste, é recorde do centrão e não é recorde quando você olha na terceira via. A terceira via, os deputados da terceira via do sul do Brasil, basicamente 4% só de traição. Quase todos os deputados, de 23, 22 foram a favor da PEC do voto auditável. E aqui eu só fiz uma distribuição por região. Você vê o seguinte, ó. Deputados de terceira via no centro-oeste, 8%. Ou de acho.
Deputados, oh meu Deus do céu, deputados de terceira do Centrão no Centro-Oeste, também 8%. Deputados de esquerda do Centro-Oeste, 7%. Basicamente, assim, nessa região não tem diferença. Sabe? Segue assim, todos têm a mesma quantidade. Não segue o 30, 30, 40. Você vê aqui, ó, Centrão, 10% no norte, conta 16 terceira via, ele perde aqui, ganha no sudeste, até ganha da terceira via. Mas olhando assim, acho que de forma para ficar melhor, ali não acho que é a tabela melhor. A tabela melhor que eu fiz foi essa daqui. Você olhar o seguinte, ó, por região. Aqui tem um total da região. Na região centro-oeste do país, 46% de traição. Nordeste, 76%, sempre Nordeste disparado. Você comparando aí todos os deputados. Aqui agora não é mais centrão, esquerda ou direita. Aqui é o totalzão. Norte do país. Norte e o sul do Brasil. Norte e o sul do Brasil. É onde a gente tem a maior quantidade de deputados mais alinhados à PEC do voto auditável. Será que dá para falar que são a maior parte dos deputados que, sei lá, de direita estariam nessas duas regiões? É o norte e o sul do Brasil que estão sustentando o conservadorismo brasileiro. E a ordem é o seguinte, ó, é sul, norte, centro-oeste é 1% só a mais. Aí depois vem o sudeste e o nordeste. Faz até sentido se a gente olhar o seguinte: são nas grandes metrópoles que você tem uma grande concentração, né, de progressistas, das ideias de esquerda, essas ideias aí da esquerda globalista. E mais no interior é que você encontra pessoas, né, mais conservadoras. A região sudeste realmente tem muita coisa, né? E o nordeste a gente sabe que sempre foi o reduto do PT ao redor do Brasil. E aí você olha aqui, ó, tem as parciais a nível nacional, né? Terceira via, centrão, aqui afinal é só o total geral. Terceira via, centrão, esquerda, você vê, o centrão tem 40% no Brasil. Mas no sudeste, o centrão... Cadê? Aqui, na verdade é essa tabela aqui, ó. No sudeste, então tem 40, no sul 42, no sul tem 42, no norte o chamado centrão tem 33%, no nordeste 38%, no centro-oeste 41%. Mantém. Aqui para dar assim uma certa olhada. No nordeste a esquerda tem um pouco mais do que se você comparar nas outras regiões, vai ter 34%, contra maior do que a média nacional, de 30%. Seguindo realmente assim uma tabelinha. Dá para aqui dar uma olhada, né? Norte e sul do Brasil. Seguido depois, norte e centro-oeste, né? Basicamente no mesmo número. Que dá para tirar aí da votação. E aí você vê aqui, ó. Basicamente encaixa lá com o que a gente fez com aquela tabela ontem. Por mais que a gente fale assim, a maior parte da deputados contrários estão no Nordeste. Quando você olha no Nordeste, assim, não importa se é de esquerda, se é de centrão, se é de terceira via, não importa. Todos, a maioria, são contrários à PEC do voto auditável. Não é porque é de esquerda. Não é o fato que é de esquerda, de centro, terceira via. O Nordeste, independente do partido, meu amigo, o bicho tá pegando por lá. Tá pegando. E essa é essa matéria aqui que eu achei bem interessante. O Ricardo Rangel fez um raio-x da sessão que derrotou o voto impresso. Bolsonaro perdeu longe, mas teve muito voto. O que isso significa? Ele fala assim algumas lições. Primeira delas, Bolsonaro ainda tem grande capacidade de influência e tem força para barrar o impeachment. Isso a gente comentou no dia de ontem. 2. A base de apoio de Bolsonaro não é de confiança. Muita gente que deveria ter votado a favor falhou. A oposição tampouco é de confiança. Os outros partidos aí também tiveram problemas. O próprio PSDB. Ninguém é amigo de ninguém, né? Nessas horas, todo mundo só pensa em si mesmo. 3. A diferença entre o quórum de abertura e o quórum final foi de 50 deputados. 10% preferiram fugir a contrariar Bolsonaro abertamente. Preferiram estar lá como ausentes do que votar contrários. Porque sabem que o governo vem monitorando como os deputados vêm se posicionando, para na hora de pedir qualquer coisa, me ajude nisso aqui, me ajude naquilo outro, opa, peraí, você está jogando contra. 4. Nem todo mundo enxergou a votação do voto impresso como um plebiscito sobre Bolsonaro. Muita gente votou a favor do voto impresso simplesmente porque é a favor dele. Vale lembrar, há 6 anos, 433 deputados votaram a favor do voto impresso. O que foi que mudou? Fator Barroso.
E quinto, não existe consciência ideológica na maioria dos partidos, mas isso, claro, a gente já sabia antes da votação. Só quem tem ideologia, na verdade, é a esquerda. Os outros partidos, bom, o PSDB, a gente sabe, é um partido progressista, social-democracia. O Novo é aquela mistura maluca, e os outros partidos também. O PSL é o partido, pelos deputados que o compõem, o partido mais à direita hoje. Por causa dos deputados, não o partido em si.